Boa noite, amigos. É com muita alegria que estamos aqui mais uma quarta-feira, trazendo mais um tema para nossos estudos. Hoje, como foi colocado aí desde a semana passada, a verdadeira caridade. Então, esse é o nosso estudo de hoje. Vamos fazer uma reflexão nesse tema tão comum, tão abordado na doutrina espírita, mas nós trazemos uma reflexão para que possamos entender essa ação tão importante na nossa vida. Antes, porém, lembrando do nosso telefone do WhatsApp, 981159070, para que você possa estar encaminhando para nós nomes para tratamento à distância. Vamos fazer uma oração hoje, ao final do nosso estudo, e vamos encaminhar também todos os nomes para o tratamento na segunda-feira, quando ocorre a nossa reunião presencial aqui em Sobradinho, na quadra 4. Toda segunda-feira, às 20 horas. E toda quarta-feira, às 20 horas, estamos aqui, apresentando sempre um estudo importante para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Ok? Importante você fazer perguntas quando sentir necessidade. Hoje você pode estar utilizando aí o Instagram, o WhatsApp. Fica à vontade para você fazer perguntas e sempre que for possível nós vamos estar respondendo. E você, através desse telefone do WhatsApp, você pode estar mandando sugestões de temas que você queira que nós estudemos aqui. Você pode mandar também algum questionamento da doutrina, da nossa instituição, e sempre que possível, nós, com acesso a esse telefone, nós vamos estar te respondendo direitinho. Ao final da nossa oração em favor dos irmãos em tratamento,
nós vamos falar do nosso trabalho social e hoje nós temos uma novidade em relação ao nosso trabalho social e aguarde até o finalzinho, depois da oração nós vamos rapidamente falar da nossa assistência, né, de toda a campanha permanente que a gente faz e temos uma novidade aí para lançar aqui para vocês, ok? Bom, como de costume, nós vamos ler um trecho do Evangelho que é base para o nosso estudo, né? Que é base para o nosso estudo. E nós vamos colocar aqui no texto. Pronto. Nós tiramos essa passagem de Paulo, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4. Ok? E fala assim: a verdadeira caridade, que é o nosso tema de hoje. Paulo, então, em cartas a Coríntios, ao 1 Coríntios, ele fala: a caridade é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa, não trata com leviandade, não se ensoberbece. Então, essa é a passagem que Paulo, ao escrever aos Coríntios, nos traz aí para o nosso estudo e a nossa reflexão de hoje. Nós convidamos a todos a elevarmos nossos pensamentos ao plano superior da vida. E vamos convidar a todos a pensarmos em Deus, nosso Pai, em Jesus, nosso amado Mestre, em Mãe Maria Santíssima, a fim de que as tuas bênçãos, as bênçãos superiores, possam nos envolver, possam nos trazer o equilíbrio, a harmonia íntima de que necessitamos. E que neste momento, Senhor, nesse momento de estudo em que todos estamos conectados, as nossas mentes e o nosso coração se ajuste ao plano maior da vida, para compreendermos os teus ensinamentos do Evangelho para a nossa prática diária, na palavra amiga dos mentores, que sempre nos trazem valorosos esclarecimentos para a nossa vida. E que tenhamos, Senhor, forças, possamos absorver através desse campo de luz que nos envolve, forças para que possamos lutar pela nossa reforma íntima, pela nossa melhora a cada momento, a cada dia. Que as tuas bênçãos, Senhor, esteja conosco agora e sempre. Graças a Deus. Muito bem, amigos. Antes de trazer uma explicação, um texto de Emmanuel para essa passagem do Evangelho, nós pegamos no Evangelho segundo o Espiritismo o que é a verdadeira caridade. Tudo que Kardec nos trouxe da espiritualidade como verdadeira caridade, nós trouxemos aqui para que a gente possa entender o que é a verdadeira caridade. Naturalmente, como falamos agora no início, isto é uma reflexão, porque senão esses estudos não fazem sentido na nossa vida. Então nós vamos fazer um exercício constante. Toda semana fazemos essa proposta de fazermos uma reflexão na nossa vida, porque esse estudo tem que servir para nós. Quando nós apresentamos esse estudo aqui, é um estudo para mim, para todos nós. Nós não temos o poder de mudar ninguém. Nós não temos o poder de direcionar a vida de ninguém. Podemos ajudar, podemos sugerir, podemos contribuir. Então, a nossa instituição, nesse momento, apresenta esse estudo como uma contribuição para esta reflexão íntima, para que cada um de nós façamos, né, um exercício diário para que aprendamos, nos enquadremos
dentro de uma postura digna de um verdadeiro cristão. Então nós pegamos lá do Evangelho, nós vamos projetar para vocês aí a primeira. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Está aí sempre a fonte de onde nós tiramos o texto. A verdadeira caridade é modesta, simples, é indulgente. Nós, quando praticamos o bem, no que chamamos de caridade, nos enquadramos dentro dessa orientação do Evangelho segundo o Espiritismo? É isso que a gente precisa fazer. Se a nossa caridade, se o bem que estamos fazendo, se não estamos fazendo, é preciso que façamos. Porque nós vamos ver na sequência do nosso estudo que fora da caridade não há salvação. No sentido de libertação, de voos na escalada evolutiva, de postura, conduta, para que ao final da nossa existência possamos chegar num plano espiritual melhor do que nós chegamos aqui. Então, nessa primeira, Kardec já nos traz: caridade é modesta, é simples e indulgente. Nós temos esses pré-requisitos, vamos chamar assim, na prática dessa caridade. Olha o próximo. A verdadeira caridade constitui um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Olha que bacana. A verdadeira caridade constitui um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Completa fraternidade deve existir entre os verdadeiros seguidores da sua doutrina. Completa fraternidade. Então nós temos essa atribuição. Eu, quando faço o bem, eu, quando faço a caridade, eu tenho essa característica, essa postura. É um dos principais ensinamentos, está aí. Os Espíritos mostrando para Allan Kardec. É um dos principais ensinamentos que Deus deu ao mundo, a verdadeira caridade. E que vamos ver daqui a pouco a expressão de Paulo, belíssimo, quando ele discorre sobre a caridade. E é uma completa fraternidade deve existir entre nós. No próximo ele fala: a verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dás, nem mesmo nas palavras de consolação que lhe aditeis. Não é apenas isso que Deus exige de vós. Ora, e que nós vamos mostrar o que é na sequência. Mas olha, muita gente fala assim: ah, eu não tenho condições materiais, que é justo, às vezes acontece, né? Principalmente nesses momentos atuais. Ora, eu não tenho condições materiais, tá certo? De auxiliar alguém com mantimentos, com roupas, com coisas materiais. Mas eu tenho uma boa palavra, nós podemos ajudar com um conselho, com a conversação fraterna. Mas olha o que a espiritualidade está falando para nós, ela vai além disso. Então vamos repetir e passar para outra imagem. A verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dás, nem mesmo nas palavras de consolação que lhe aditeis. Não é apenas isso o que Deus exige de vós. E conclui: a caridade sublime que Jesus ensinou também consiste na benevolência de que useis sempre e em todas as coisas para com o vosso
próximo. Não tem como fazer caridade sem contato, sem o nosso próximo. Sem o nosso... Grava isso. Que na explicação de Emmanuel para a passagem do Evangelho, ele vai reverenciar esse próximo. Já nós vamos mostrar aqui. Então, a verdadeira caridade, a caridade sublime que Jesus ensinou, como Allan Kardec nos traz aqui, também. Então, a caridade do mantimento é importante, a caridade da boa palavra é importante. Por isso que ele fala também consiste na benevolência de que useis sempre e em todas as coisas para com o vosso próximo. Porque a caridade verdadeira, ela é... Estudamos, né? Existe muito texto louvável que fala da caridade para conosco. Tudo isso é válido. Mas nós viemos ao mundo também, meus irmãos, para conviver um com o outro, com o nosso próximo. E se violamos alguma dessas passagens que a espiritualidade nos traz, nós não enquadramos, nós não cumprimos com as determinações que o Evangelho nos convida. Por que eu falo convida? Porque a presença do Mestre na nossa vida é um convite permanente. Se nós pegarmos o Evangelho de Jesus e avaliarmos aquilo que a gente pratica, nós estamos muito aquém. E com isso o Mestre não deixou de nos amar. O Mestre continua presente em nossas vidas, nos convidando dia a dia. Por isso a espiritualidade traz conteúdos, traz mensagens esclarecedoras. É por isso que a espiritualidade, gente, encontra conosco no momento do sono, nos momentos mediúnicos, durante o dia, não é só no momento do sono, não, durante o dia, pelos campos intuitivos, pela presença de alguém que nos traz algum esclarecimento e que a espiritualidade utiliza para nos orientar de alguma maneira. Nós costumamos usar um chavão. A vida nos ampara. É isso. A vida dá um jeito. Independente da posição que nos encontramos, independente da minha adesão aos ensinamentos divinos em todos os campos religiosos, independente da minha ligação, da minha sintonia, a vida vai dar um jeito de me convidar constantemente. Por isso que é um convite, porque depende de nós essa iniciativa. Depende de nós em querer fazer algo. Por isso que é um convite da espiritualidade. E não tem como praticarmos a caridade dentro dessas explicações de caridade sublime sem contato com o nosso próximo, sem trazermos essa convivência verdadeira para tornar essa caridade uma caridade sublime. Última passagem que tem no Evangelho com a verdadeira caridade. O homem pensa nos outros antes de pensar em si. Essa é a verdadeira caridade. Nós temos isso? Nós agimos dessa maneira? Nós temos essa postura? A verdadeira caridade, o homem pensa nos outros, no próximo, antes de pensar em si.
é nos dar ao próximo. Então, se nós pegarmos essas frases, esses ensinamentos, essas citações do Evangelho, já seria o suficiente para encerrarmos aqui e meditarmos, refletirmos naquilo que temos feito, das nossas ações voltada para a caridade. É preciso ter uma postura, uma conduta adequada aos ensinamentos superiores, pois assim estaremos praticando o ensinamento divino em mais essa oportunidade que é através da caridade. Agora, meus irmãos, olha o que Emmanuel nos traz na explicação da passagem. Eu vou mostrar, vou repetir aqui, que foi a passagem que iniciou o nosso estudo. Olha a visão de Emmanuel na explicação dessa passagem. A caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, não trata com leviandade, não se ensoberbece. Então nós vamos ver o que Emmanuel, qual é a visão de Emmanuel. Nós vamos passar aqui, ó. Nós vamos ver qual a visão de Emmanuel em relação a essa passagem. Primeiro, o título. Esse título não foi eu que coloquei, não. É o título da mensagem. O irmão. Ele pega o trecho do Evangelho, nós só fizemos um corte para poder mostrar o que está no Evangelho segundo o Espiritismo, e agora nós vamos entrar na explicação direta de Emmanuel para essa carta de Paulo aos Coríntios. Ele já intitula O Irmão. Nós vamos entender por quê. Quem dá para mostrar-se é vaidoso. Vai vendo aí. Quem dá para mostrar-se é vaidoso. Porque a prática da caridade não é em relação ao nosso próximo. Quem dá para torcer o pensamento dos outros, dobrando-o aos pontos de vista que eles são peculiares, é tirano. Olha só, quem dá para torcer o pensamento dos outros, dobrando-os para pontos de vista que lhes são peculiares, é um tirano. Próximo. Quem dá para livrar-se do sofredor é displicente. Quantos de nós, né? Para ficar livre, para não ter perturbação, você faz lá de qualquer jeito. Quem dá para exibir títulos efêmeros é tolo. Quem dá para exibir títulos efêmeros é tolo. Quem dá para receber com vantagens é ambicioso. Quantos de nós muitas das vezes não cobramos? Né? Ah, eu faço tanto por fulano, há tanto tempo que eu auxilio. Na hora que eu preciso de algo, ele não me atendeu. Vantagens. Isso é cobrança. É retribuição. Isso acontece muito dentro de casa. E é aquela pessoa que você tem contato, que está sempre auxiliando. Nós nos preocupamos só com os outros. No sentido de cobrança, de observar a reação daquele movimento que nós estamos fazendo. Então não vamos esquecer isso não na nossa reflexão. Quem dá para receber com vantagens é ambicioso.
Aí não é caridade. Continue, Emmanuel. Quem dá para humilhar é companheiro das obras malignas. Quem dá para humilhar é companheiro das obras malignas. Quem dá para sondar a extensão do mal é desconfiado. Dá e fica vigiando, fica sondando. A pessoa usou direito, a pessoa ficou agradecida, se ela fez bom uso. Ora, se Emmanuel está colocando isso, é porque nós não devemos ir atrás de sondagem nenhuma. E nós temos esse princípio dentro de nós. Então, quem dá para sondar a extensão do mal é desconfiado. Quantas vezes, né, a gente escuta, todos nós temos isso, com certeza. Pessoas que deu alguma comida, por exemplo, e fica vigiando. Às vezes a pessoa bate a sua porta e você fica vigiando. Às vezes aquilo não agrada a pessoa, sei lá qual o motivo, a pessoa vai e joga fora, desfaz. E muitas das vezes nós pegamos isso como conduta absoluta. Ah, também não vou dar mais para ninguém. Não dou para ninguém mais que bate a minha porta. Então, nós precisamos avaliar isso. Com que sentido ou com qual sentimento nós estamos fazendo aquele movimento? E nos cabe sondar a extensão disso? O que vai ser feito daquilo que você doou? Vamos pensar. Prossegue Emmanuel, quem dá para afrontar a posição dos outros é soberbo. E isso fere, isso machuca. Nós precisamos ter cuidado. Temos que ver se as nossas ações são ações de boa vontade, não de caridade. E a caridade verdadeira, ela observa essas orientações que estamos recebendo da espiritualidade. Emmanuel prossegue. Quem dá para situar o nome na galeria dos benfeitores e dos santos é invejoso. Quem dá para situar o nome na galeria dos benfeitores e dos santos é invejoso. Nós não temos esse título, gente. Nós não temos esse título. Você está querendo comparar a quem é verdadeiramente caridoso, santo, benfeitor? Nós estamos nesse estágio? É isso que ele está falando. Então, quando nós buscamos isso, isso é inveja que impera em nós. Quem dá para prender o próximo e explorá-lo é delinquente potencial. E isso tem muito. Tem muito. Quem dá para prender o próximo é grave. Porque isso é paga, é cobrança, é querer resultado e prender a pessoa a você para ficar dependente ou te obedecer em troca daquilo que você faz, daquilo que você dá, daquilo que você faz para ele como caridade. Quem dá para prender o próximo e explorá-lo é delinquente em potencial. É preciso avaliar, gente.
É preciso avaliarmos, porque isso é grave e isso vai demonstrar em nós. Por isso é importante avaliarmos, fazer uma reflexão, porque isso vai mostrar para nós qual a nossa verdadeira condição. Em todas essas situações, na maioria dos casos, quem dá se revela um tanto melhor que todo aquele que não dá. De mente cristalizada na indiferença ou na secura. E ele conclui: todavia, para aquele que dá, irradiando amor silencioso, olha que bacana, como que ele coloca amor silencioso, sem propósitos de recompensa e sem mescla de personalismo inferior, reserva o plano maior, o título de irmão. Por isso que a lição chama irmão e ele está falando da caridade. Porque é o nosso próximo. Nós estamos lidando com o nosso irmão. E esse título é um título importante. É um título importante. E como ele fala, né? Reserva quem tem essa prática, que nós vamos ler aqui novamente. Em todas essas situações, na maioria dos casos, quem dá se revela um tanto melhor que todo aquele que não dá. Por isso, esse movimento, nem que seja uma boa ação, ela é importante. Precisa olhar esses detalhes. De mente cristalizada na indiferença ou na secura. São boas ações. Mas aquele que dá, irradiando o amor silencioso. Que bacana, né? O amor silencioso. Sem propósitos de recompensa e sem mescla de personalismo inferior. Ah, esse vai ser chamado de irmão no plano espiritual. Então, companheiro, são situações importantíssimas e que haveremos de concordar. Nós damos conta, senão Emmanuel não orientava, senão Paulo não escreveria inspirado nas fontes divinas do saber, do plano maior da vida, e Emmanuel não traria um esclarecimento para o entendimento da passagem do Evangelho. Olha o que Paulo ainda fala sobre a caridade. Algumas interpretações bíblicas trocaram a palavra caridade por amor. E caridade é amor, né? Então ele fala necessidade da caridade segundo São Paulo. De tal modo compreendeu Paulo essa grande verdade que disse: olha que espetáculo, isso é uma lição para a vida toda. Quando mesmo eu tivesse a linguagem dos anjos, isso é um corte, tá, gente? De toda a mensagem dele. Quando mesmo eu tivesse a linguagem dos anjos, quando tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios, quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas. Se não tiver caridade, nada sou. Mas a caridade verdadeira, dentre essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Por isso, meus irmãos, que não é só dar uma boa palavra, doar mantimentos, não é só isso. Isso são movimentos de boas ações e que fazem parte, só que nós temos que estar imbuídos desse sentimento superior, dessa caridade. Para essa caridade ser plena, nós temos que ter a caridade. Então essa caridade é a caridade verdadeira. É o amor que brota
E continua aqui na sua explicação. Coloca assim, sem equívoco, a caridade acima até da fé. Aquela colocação de Paulo. A caridade acima da fé. É que a caridade está ao alcance de toda a gente. Do ignorante, do sábio, do rico, do pobre, independente de qualquer crença particular. Faz mais. Ele define a verdadeira caridade, mostra não só na beneficência, como também no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo, para com seu irmão. Então, além de todas essas colocações de Paulo, ele define a caridade como uma verdadeira benevolência, não só como, mas todas as qualidades do coração. Bondade, benevolência para com o meu próximo, para com o meu irmão. Nós precisamos chegar nesse momento para evoluir, para evoluir, para conseguirmos caminhar dentro dos preceitos superiores do Evangelho. Ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar essa fora da caridade não há salvação que falamos agora no início. Mas no início. E ele fala da seguinte maneira, Kardec nos traz: a máxima fora da caridade não há salvação consagra o princípio da igualdade perante Deus e da liberdade de consciência. Olha só, consagra o princípio da igualdade perante Deus, da liberdade de consciência. Fora da caridade não há salvação. Tendo-a por norma, todos os homens são irmãos. Aí, ó, confirmando a mensagem de Emmanuel. E qualquer que seja a maneira por que adorem o Criador, eles se estendem as mãos e oram um pelos outros. Aliás, Emmanuel, né, concorda, confirma o que está no Evangelho, trazido por Kardec, pelos Espíritos de Luz. Todos os homens são irmãos. Fora da caridade não há salvação. Todos os irmãos se tornam irmãos. Todos os homens se tornam irmãos. Qualquer que seja a maneira que adora o Criador, eles vão estender as mãos e orar um pelos outros. Nós precisamos chegar nesse nível. Nós estamos nesse mundo por conta disso, para nos tornar melhores, para qualificarmos a nossa condição evolutiva. Nós temos tanta dificuldade de praticar o Evangelho que eu trouxe um trecho do Evangelho que eu gosto muito. E está lá no Evangelho, no capítulo 16, item 11. Para a gente ver a dificuldade que a gente tem desse movimento da caridade. Eu trouxe para poder encerrar esse nosso estudo, mas para nos tocar profundamente, para nos ajudar na nossa reflexão. Eu adoro, toda vez que fala da caridade, eu cito muito essa passagem, para que a gente possa entender o
quão ainda estamos longe de compreender, gente, de desprendermos a ponto de sermos úteis e enquadrados nos ensinamentos do Evangelho. Então, muitas coisas que nós fazemos são condutas de boas ações. Outro dia me perguntaram, a pessoa está fazendo a caridade com interesse. Eu falei, gente, é melhor fazer com interesse do que não fazer. Sabe por quê? Um dia, no mecanismo da vida, aquele movimento que ele dá com interesse, ele vai aprender a dar desinteressadamente, mas ao menos está ajudando alguém que precisa. Precisamos tirar essas classificações que nós colocamos aqui do interesse, de fazer para mostrar para os outros, para nos colocar na postura de benfeitor, de santo. Temos que corrigir isso. Mas existe um movimento, a ação benéfica, de boas ações, e que necessariamente não é a caridade verdadeira. Porque a caridade verdadeira tem que trazer esse conteúdo interior de dentro de nós. Então, para nossa reflexão final, eu trago aqui um trecho do Evangelho, gente, que eu amo, porque mexe comigo. Muito. E eu gostaria de passar para você, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 16, item 11. Põe aí, por favor. O que é necessário. Olha só o que Kardec nos traz. Rico. Lógico que nós não estamos falando, nem vamos fechar nossa mente para entender o rico de condições financeiras, do dinheiro, das condições materiais. Amplia o campo mental, no qual todos nos enquadramos nisso aí. Rico, dado que te sobra, faze mais. Dá um pouco do que te é necessário, porquanto o de que necessitas ainda é supérfluo, mas dá com sabedoria. Rico, dado que te sobra, faze mais. Dá um pouco do que te é necessário, porquanto o de que necessitas ainda é supérfluo, mas dá com sabedoria. Então, meus irmãos, esse trecho do Evangelho, para mim, sobre o tema, sobre esse conteúdo, é um dos mais belos. Porque, meus irmãos, nós ainda não sabemos aquilo que é necessário verdadeiramente. Muitos de nós vai dar lá a comida que repete, que sobra, que está vencendo a data de validade. Nós vamos dar a roupa que não te serve mais por algum motivo. Você vai dar a roupa que há anos você não gosta mais, está lá encalhada no seu guarda-roupa. É isso que os Espíritos estão falando. Nós somos ricos de várias situações. Aqui não é só a riqueza material, a questão do dinheiro propriamente dito. Nós temos riqueza de várias naturezas. Nós não sabemos ainda o que é necessário. Porque o que os Espíritos falam aqui, o que a gente acha que é necessário, é supérfluo. Nós não precisaríamos. Então, meus irmãos, eu gostaria muito que todos nós fizéssemos uma reflexão profunda dessas questões, a fim de que possamos, quem sabe, fazer um movimento diferente do que estamos fazendo atualmente. Um movimento que achávamos, porventura, que estávamos fazendo a caridade. Esse estudo é para a gente refletir e avaliarmos para ver se realmente o que eu faço é caridade ou se é uma ação benéfica, uma boa ação,
que é importante, precisa ter, mas é preciso fazer essa caridade sublime, verdadeira. E sempre falamos, se não tivéssemos condições de fazê-lo, a espiritualidade do bem, a espiritualidade superior, não traria esses exemplos para nós, esses ensinamentos, ao longo da história da doutrina espírita. E ao longo de sempre, porque esse conteúdo não se refere só à doutrina espírita. Por isso que Deus nosso Pai, através de Jesus, governador do planeta Terra, sempre enviou grandes missionários para nos mostrar como faz e nos mostrar que é possível. E não teríamos sentido nenhum se esses ensinamentos que vêm de várias formas não tivessem sentido ou se nós não tivéssemos condições de colocá-los em prática. Então que isso nos auxilie, faça parte da nossa reflexão e faça parte de um pensamento íntimo, profundo, para ver se é possível. Se nós conseguimos chegar numa conclusão de que, quem sabe, podemos fazer um movimento diferente em busca da prática dessa verdadeira caridade, da caridade sublime, como nos ensina a espiritualidade. Que as bênçãos divinas estejam conosco, nos proteja na sequência de nossas vidas. Nesse momento, nós vamos então fazer a nossa oração em favor de todos os nomes encaminhados para o tratamento. Amado Mestre querido, te agradecemos as bênçãos, o amparo, esse momento de estudos, para que a nossa mente assimile o máximo desse conteúdo com os recursos espirituais que nos envolvem nesse momento, a presença dos amigos, na vibração divina de Deus nosso Pai, Jesus nosso amado Mestre e Maria, Mãe Santa, Mãe de todos nós, Mãe de todos os lares. Que possamos absorver o melhor ao nosso alcance e que essas vibrações se estendam a todos os irmãos que estão em tratamento através do caderno de tratamento à distância. Aos nomes dessa semana e a todos aqueles que se encontram necessitados de amparo, de proteção, de auxílio material, moral, espiritual. Os mentores amigos, nossos anjos da guarda, possam encontrar em nossa mente condições para conectar a mente deles para conosco, nos intuindo, nos esclarecendo nos momentos de encontro, não só durante a dia pelos campos intuitivos, mas no momento do sono, no desligamento do corpo, para que possamos ouvi-los na sequência das orientações ao longo de toda a nossa vida. Que a tua paz, que o teu amor, Senhor, que o manto sagrado de Maria possa nos acobertar a todos os nossos lares e a todos aqueles que estão nos hospitais, que estão em sofrimento na rua, aqueles que desencarnaram, hoje estão no plano espiritual. Que esse sentimento amoroso se estenda por todo o universo. Onde haja um necessitado, que essa luz possa chegar e tocar no coração de cada um. Obrigado, Senhor, pela tua assistência em nossas vidas. De Jesus, de Maria, espíritos que comandam o nosso planeta Terra e que estão sempre presentes para conduzir nossas caminhadas à condição evolutiva adequada, atingindo instâncias superiores pelo nosso esforço. Por isso te pedimos, Senhor, possamos ter condições de acatar
todos esses ensinamentos, colocando em prática para te seguirmos. Graças te damos e que assim seja. Queridos amigos, nós vamos agora mostrar o trabalho social. E no finalzinho nós vamos mostrar aí uma surpresa para nós, mais uma novidade para nós aí. Então tá aí na tela o trabalho de cesta básica que distribuímos essa semana e que semana que vem nós vamos trazer as fotos. Semana que vem nós vamos trazer as fotos. Tá sem imagem, Matheus? Ah, nós estamos sem a imagem aqui, mas tá bom? Então tá aí, ó, cesta básica. Pronto, tá aí colocado. Né? Sempre, toda semana a gente coloca os itens que compõem a nossa cesta básica. Tá aí o nosso enxoval, os itens que compõem o nosso enxoval, com 2 telas, porque o enxoval é muita coisa, né? Então, e tá aí os dados para doação. Tá? É muito importante. Vamos continuar doando, não esquece não. Vamos relaxar não, gente. É muito importante, sem isso, nós não temos como fazer o nosso trabalho social. É com a tua ajuda. Então é muito importante a sua contribuição, tá aí os dados, QR Code, conta bancária. E esse aqui é do posto de assistência Francisco de Assis, que nós ainda não conseguimos quitar. Deu uma diminuída na doação. Por conta disso, essa semana nós estamos preparando uma rifa, uma ação entre amigos de um salário mínimo. E nós estamos lançando, estamos preparando essa semana. Quem quiser me procure no particular ou nesse telefone institucional. Tem como colocar aí, Matheus, na tela? Se não, é o do Pix aí, ó. Esse aí, ó. Pronto. 981159070. Pode mandar por ele. Pelo Instagram também. Pode pedir. Nós vamos fazer igual nós fizemos a rifa da bicicleta. Desculpa. Da televisão. Do Smart. De 43 polegadas, né? Que nós fizemos. Nós vamos fazer do mesmo jeito. Uma rifa, ação entre amigos. Porque nós precisamos dar uma alavancada na nossa promoção, na nossa arrecadação, porque nós estamos devendo ainda 50 mil reais. Nós vamos coloca na tela cheia aí, Matheus. Ó, os dados da doação, o motivo que nós colocamos. Tá aí, ainda falta 50 mil. Nós estamos já preparando lá o ambiente, tá aí o QR Code. Aqui nessa tela, ó, tá explicando por que nós criamos uma conta particular para poder a gente quitar essa dívida nossa. Então, os companheiros estão acompanhando conosco, tem visualização de todo o trabalho que a gente está fazendo, mas nós precisamos quitar a nossa dívida. E nós contamos com você. Nós estamos esperando por você. Então, as doações deu uma caidinha, deu uma diminuída, e nós não conseguimos ainda avançar. Nós estamos devendo 50 mil. Então, essa semana, a partir de quinta, sexta-feira, eu já estou com as rifas de 10 reais em bloquinhos de 10. Cada bloquinho vai ser 100 reais. E nós precisamos, nós só temos você para nos ajudar. Tá bom? Então, através do WhatsApp, através do Instagram, através do meu particular, podem pedir que nós damos um jeito de chegar a você. E na segunda-feira, no nosso trabalho presencial, nós vamos estar com as rifas na mão lá para poder entregar para quem for. Nem que você vá lá só pegar a rifa. Mas entre em contato comigo, eu e Matheus, nós vamos estar controlando a distribuição desse material. Quem quiser falar com o Matheus também, pode procurar no particular dele, que ele está no grupo aí, vocês podem procurar. Matheus Passos. Pode procurar, pedir para ele, que eu e ele nós vamos estar controlando a distribuição disso aí. Fazendo o controle. Ok? Contamos com vocês. Rifa de um salário mínimo. E ela
vai ser no dia 7 de novembro, segunda-feira à noite, igual nós fizemos com a TV. Nós vamos sortear, filmar, tirar foto, postar. Vai ser uma segunda-feira, 7 de novembro. É o dia do sorteio. Então nós temos aí pouquinho mais de um mês para a gente distribuir todo esse material. Curta o nosso vídeo, divulgue nosso trabalho, comentem, espalhe aí para os seus contatos, seus grupos sociais, seus amigos, e vamos que vamos. E nós vamos chegar lá. Estamos preparando o postinho lá da melhor maneira possível. Vamos depois estar postando fotos aqui do local lá para vocês verem a arrumação que nós estamos fazendo, ajustando de maneira simples para que possamos atender. Sem ser esse domingo por conta da eleição, no outro nós já vamos começar confeccionando sopa lá no local. Nós vamos fazer sopa para começar a distribuir. Então estamos distribuindo verdura, quase toda semana estamos distribuindo verdura. Distribuímos domingo agora a cesta básica. E sem ser esse domingo, no outro, nós já vamos começar a confeccionar sopa, para que aos pouquinhos a gente vai trazendo a família e as crianças. E vamos informando aqui. Queridos, um grande abraço. Continuemos firmes na nossa instituição, no nosso trabalho, nas nossas funções. E quarta-feira que vem nós vamos trabalhar casamento, falar de divórcio e casamento, que é um tema atual demais. Casamento e divórcio. Esse é o nosso tema da semana que vem. Aguardamos todos com perguntas, questionamentos. Vamos estudar esse tema aí. O tempo é curto, mas nós vamos ajustar para ver o máximo que a gente puder. Abraço a todos, até quarta-feira que vem. Tchau.